Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, Instagram, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje continua a leitura tirada de São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao versículo 23. Hoje o Evangelho continua o que foi dito ontem sobre a questão da alimentação e o que tornaria o homem impuro. Ontem eu não pude fazer a reflexão do Evangelho, mas, resumindo, os fariseus, os judeus na época de Jesus, eles tinham uma regra alimentar, maneira como cuidar dos alimentos, maneira do que comer, o que não comer, maneira de como pegar nos utensílios para utilizar na refeição. Tudo isso eles tinham algumas instruções de que se pegassem uma taça de vinho, por exemplo, que alguém que estava impuro pegou, a pessoa se tornaria impuro também. Muitas vezes eles lavavam o copo por fora, lavava também o prato por fora, porque alguém poderia ter pego nele estando impuro, tipo uma mulher com fluxo sanguíneo da sua menstruação, não sei, qualquer homem, alguém que pegou num animal morto, alguém que pegou numa pessoa morta e se tornou impuro. Ou seja, tinha inúmeras maneiras de se tornar impuro no tempo de Jesus. E principalmente uma delas era os alimentos e a maneira de se alimentar. E aí Jesus vem combater isso, porque Jesus vem dizer que nada que entra no homem torna o homem impuro, mas sim o que sai. Veja aí o evangelho que vai ser dito no evangelho. Chamando de novo a multidão, dizia-lhes, Jesus falava: escutai todos e compreendei. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, possa contaminá-lo. O que sai do homem é que contamina o homem. Então, Jesus aqui já deixa claro, não tem nada que entre, eu posso comer o que for, independente do que seja. Mesmo que seja algo consagrado ao demônio, se eu tenho ciência que o demônio nada é, mesmo que seja consagrado aos ídolos, e eu saiba que o ídolo nada é, se eu comer, nada eu lucrarei e nada perderei se eu deixar de comer. É só você ler aí 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, falando sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo vai dizer que isso aí tudo, se nós temos Deus por Deus, Jesus por Senhor, o resto nada importa. Agora, claro que nós devemos nos abster de certos alimentos, não por causa de nós, mas por causa de outras pessoas que podem se escandalizar, porque pode ver a gente comendo, algo que foi oferecido em algum lugar por aí. Então, é disso que Jesus está falando. Tem um vídeo também, uma live aqui no meu canal também que você pode assistir, falando sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Você coloca aí a carne sacrificada aos ídolos, ou você vai lá na playlist ao vivo, vai lá, canal ao vivo, você vai encontrar essa live e eu explico com mais calma, com mais detalhes sobre isso. Então, continuando aqui, Jesus vai dizer: quando se afastou da multidão, São Marcos está dizendo, quando ele se afastou da multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram o sentido da comparação. E aí foi o evangelho de ontem, que Jesus vai dizer que o que entra pela boca do homem vai para o estômago, é evacuado na fossa. E aí Jesus vai dizer, e ele lhes diz: também vós continuais sem entender? Não compreendeis que o que entra no homem, vindo de fora, não pode contaminá-lo? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e depois é expulso na fossa, na latrina. Então Jesus aqui está falando exatamente dos alimentos físicos que nós tomamos para o sustento do nosso corpo. Então Jesus está dizendo, tudo entra pela boca, vai para o estômago e depois é evacuado na fossa. Não tem como contaminar, porque não vai ao coração do homem. A Bíblia, quando fala de coração, está dizendo ali, não vai até a alma do homem. Certo? E aí ele continua, versículo 20. E acrescentava, o que sai do homem é o que contamina o homem. De dentro do coração do homem saem os maus pensamentos. Então são maus pensamentos que nos tornam impuros diante de Deus. Fornicação, ou seja, sexo fora do casamento, para quem é solteiro. Ou o adultério, sexo fora do casamento para quem é casado. Roubos,
toda espécie de roubo, até alguém que adultera uma balança está roubando, né? Alguém que, não sei, deixa de pagar o que deveria pagar alguém que tomou emprestado, está roubando, né? Assassinatos, aí a pessoa pode dizer, isso aqui eu estou livre porque eu nunca matei ninguém. São João vai dizer na sua primeira carta que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, ou seja, é um assassino. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Então alguém que tem ódio por alguém é um assassino, né? Adultérios, aqui eu já falei, né? A cobiça, né? Que é o amor exagerado ao dinheiro. São Paulo vai dizer que o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, né? E aí continua. Por exemplo, São Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 5 vai dizer que a cobiça, a avareza é a verdadeira idolatria. São Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 5 também vai dizer que a cobiça e a avareza é a idolatria, né? E aí ele continua. Malícia, né? Toda malícia, toda espécie de malícia. Você olha para alguém com um olhar malicioso, o homem olha para uma mulher com um olhar malicioso, olha para uma mulher olha para o homem com um olhar malicioso. Às vezes você olha para o vizinho e tem um olhar malicioso. Você olha para o amigo de trabalho com um olhar malicioso. Isso tudo são as coisas que contaminam a nossa alma, né? Fraude, aí você sabe o que é fraude, né? Devassidão, a inveja, né? Calúnia, falar mal das pessoas para outro e ainda mais falando mentira, né? Arrogância, você se sentir, né? Eu sou o cara, né? Como Romário dizia que quando ele nasceu, Deus olhou lá de cima e disse, esse é o cara, vê o tamanho da arrogância, né? Desatino, né? Aí Jesus vai dizer, todas essas maldades saem de dentro do homem e contaminam o homem. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus a graça da pureza do coração. Jesus vai dizer no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8, se eu não estou enganado, ele vai dizer, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, dai-me a pureza de coração. Nós estamos vivendo, como dizia Isaías falava da boca, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós poderíamos dizer, Senhor, dai-me a pureza do coração, porque eu sou um homem de coração impuro e vivo no meio de um mundo onde as pessoas também são de coração impuro. Então que o Senhor nos dê a todos a graça da pureza do coração, porque os puros de coração verão a Deus. Que eu e você possamos um dia ver Deus. Então dai-nos, Senhor, a graça da pureza do coração. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.